Então, como estão vocês hoje? Hoje temos a Ana Paula Souza, uma mulher extraordinária. E eu estou muito curioso para saber o que é que vai acontecer com... Alô? Olá? Estou muito curioso para saber o que vai acontecer com este nosso direto com a Ana Paula Souza. E que já está aqui a chegar, já vai chegando. Há pessoas bonitas aqui, tão lindas a chegar. Isso. Soraya, pessoas tão bonitas. Então, Ana Paula, ela já vai chegando aqui. Sim, Ana Paula já está a chegar, Soraya. E então, cheguei Neste momento ainda te vejo a preto. a Ainda não preto, chegaste completamente, mas então, já te ouço. Já te ouço. menos mal, menos mal. Então, e tecnicamente o que é que será? Aquilo que podes Que fazer agora, se calhar, é sair do direto. saio, Sim, sim, e entro sim. novamente. Até já, Entras novamente, sim. Informático. Até já. sim. Obrigado. E, entretanto, alô, Cláudia Afonso. Entretanto, a Ana Paula Souza já volta, certamente. A Charlotte. Hi, Charlotte. How are you? O Sérgio também. Olá, Sérgio, como estás? E vamos ver como é que chega agora a Ana Paula. Agora já vai chegar certamente. Ana Paula, experimentamos lá E que estabeleça então, a ligação. agora já chegou tudo. Alô, bem-vinda, como estás? Olá, estou bem. E tu? Também, Também? está bem. Sim, Olá, olá. que Sim. bom. Então, agora vais começar a ver assim embaixo algumas Sim. pessoas. Tens aqui, por exemplo, a Soraya, que já te começou a cumprimentar. Oh, está aí a minha Sossô. Tá, tá, Olá, ela já começou Soraya. logo a cumprimentar. Foi. Ai, que Sim. linda. Então, poderás ver assim Sim, embaixo as pessoas e entretanto vais começar a sim. ver, olha, a Ah, Soraya, vês? Soraya, sim. Já estou a vê-la. Sim, E a Cláudia que Afonso. bom. Então, Ana Paula, convido-te Luís, assim, vamos vendo as pessoas, que bom finalmente estarmos aqui sentados os dois. sim. Convido-te assim num par de palavras, a poderes-me contar como é que estás hoje. Olha, eu hoje estou muito bem, não sendo Sim. um lugar comum, mas sinto-me de facto muito bem. Os meus níveis de energia estiveram muito bons todo o dia e, e sinto-me muito bem, tranquila e feliz. Tranquilo e feliz. Sim, Sim, que bravo. Então, nós conhecemos aqui, eu julgo que nos conhecemos num curso, não sei se estávamos os dois no mesmo curso. tivemos quando fizemos a Timeline Therapy. Lembras da Foi na Timeline? TLT, lembro. TLT, Uau, uau, exatamente, foi. com a Vera. Agora já não me Sim, lembro, sim. sim, foi nos quê? Foi nos idos de, já não sei, 14. 14, 14. exato, Eu exatamente. diria que foi 14. Ou foi 14, 14 ou foi 14, 15, mas acho que foi 14. 14, eu também acho que foi 14, também, Que giro. Então já, sim, TLT. sim, Um belíssimo tema. Um belíssimo tema. Essa coisa da linha do tempo. Uau, uau, uau. é Tem obra pouca mesmo. coisa que se lhe diga. Tem muito pouca coisa que Tem, se lhe tem, diga. tem, Ainda tem, hoje, ainda hoje estava a fazer uma sessão toda baseada em linha do tempo. É algo de extraordinário. De uma é, eficácia tremenda. tremenda, tremenda. Sim. Muitíssimo, muitíssimo interessante. Então, Depois vamos e aprendendo a nesse. viajar no tempo sem ser nela, mas sim, ela é-nos muito útil a TLT. É sempre. Andamos sempre nela. Mesmo que Exatamente, sem ser nela, andamos nela na mesma. exatamente. Olha, eu na altura Mesmo. lembro-me de ter conhecido assim lembro-me de ter conhecido que continua aqui muitíssimo bem representada também com essa parte e ainda mais de uma forma diferente. E nessa altura, aquilo que eu me recordo tinha uma senhora sempre muito, muito direita, muito característica, assim com uma presença tremenda. A minha pergunta é, tu sentes-te assim por dentro? Não sentia. Agora sinto-me cada vez mais. Então, e como é que era essa, nesse caso se não sentias, calculo que houvesse assim uma pequena diferença, não é? Entre o que te sentias, era o fake it until you make it. Sim, E como é que te sentias na altura? Porque não era isso que parecias, muito sinceramente. Parecias uma sim, pessoa sim. assim, Esse era o feedback que eu tinha sempre, de facto, é que era, mas como insegura? Tem um ar tão seguro.
Mas eu estava a morrer, estava a morrer por dentro, estava a morrer. Medo de não estar a fazer bem e sempre aquele eterno, o que eu acho hoje que é o pior pecado, que é o da comparação. E, e comparávamos, estando eu sempre desfavorecida, obviamente. Era. Sempre, estava assim. Portanto, estava sempre, eu era sempre menos. Eu era sempre Uau. menos. Agora não sou E assim, mais. não, agora és o que és. É? É o que sou. E tu és o que és. E todos aqueles que cruzam connosco são o que são. E temos Sempre todo o nosso foram. lugar. Sempre foram. Sempre foram. Sempre Exatamente. foram. Então, aí está. Eu desconfiava e por isso te fiz essa pergunta. Hum, Porque eu próprio também obviamente, só reconheço isso em tipos que também durante muitos anos, também tinha feedback diferente e não era a mesma coisa. Daí o ser fora e dentro. Quer dizer, antes sempre, desde há algum sim, tempo, e está aqui baseado no meu projeto pessoal, como é que eu posso ser igual àquilo que sou dentro e poder ser fora. Ser assim muito congruente, muito capaz de me projetar para fora exatamente como me sim, sinto dentro. Eu sim. estava aqui há 2 dias até com uma amiga minha e ela disse uma frase e recordou-me bem desse tempo, é que as outras pessoas veem-me habitualmente, para não dizer sempre, que seria se calhar uma grande generalização, veem-me habitualmente mais bonito do que eu me sinto. Hum. Eu não sei se tu concordas com isto. Eu acho que tu estás muito mais bonito agora do que estavas naquela altura. Naquela Grato. altura tinhas um. Tinha, Eu, para mim, tinha, é naquela verdade. altura, não eras tu, era um boneco. Um boneco no Sim, sentido que da, da máscara que se tinha criado. E eu olhava e não te via. é verdade. E deixa-me dizer-te, eu recordei essas mesmas tuas palavras num Sim. exercício que nós fizemos a dois, estávamos os dois, estávamos a três, se não estou enganado, Três, numa estava sala. a Emília, sim. Exatamente, estávamos a três numa sala e estávamos a fazer um exercício. E eram vocês as duas que estavam a fazer comigo o exercício. Era eu ali a pessoa a ser intervencionada. Sim, sim. E foi até a Emília que começou a dizer: epá, me desculpa, não sinto nada do que tu estás para aí a dizer. Para mim, estava-me a dizer Sim, isto. eu sei, eu lembro-me. E tu, de imediato, disseste: pá, sim, eu também não sinto. E depois, já não me recordo qual de vocês disse, mas diz-me lá, é mesmo assim? Eu disse: é. Até eu estava convencido que assim era. Sim, Claro que sabia que por dentro eram coisas diferentes. Então, diferentes, aquele não. momento em que eu sinto uma coisa, mas não sei muito bem o que sinto. É assim uma coisa. Aquele momento e vários momentos assim da minha vida. Uhum. Então, grato por isso, porque que tipo de personas, que tipo de bonecos construo eu, que tipo de matraquilho anda aqui, Sim, uh, e, que, e que eu crio para conseguir sobreviver, para conseguir simplesmente envergar a minha pele sim. e para conseguir passear por aqui. E isso é a grande beleza da transformação. Quando, quando alguém É, como nós, quando alguém como eu, vou falar na primeira pessoa, quando alguém sim. como eu se permite então ir-se aceitando e conhecendo-me de tal forma que a mudança se opera e para um sítio tão belo. Sim, e sem dúvida que é uma coisa que é utilizada agora por ti, e permite-me dizer por mim também, é a vulnerabilidade. Quando tu te vulnerabilizas, tudo melhora, Muito. contrariamente ao que é esperado. E eu, por acaso, ainda só voltando um niquinho atrás, quando foi essa intervenção, eu fiquei depois muito aflita, porque eu senti, epá, fomos tão brutas com ele, coitado, demos-lhe um aperto e fiquei cheia de problemas de consciência, mas também não te disse nada. Lá está. Eu sobrevivi, Também sobrevivi e tinha, cresci. Às vezes é claro, bom. sim, pois, mas foi isso, na altura Até foi porque a isso. vida não Só avisa. pegando. A vida não avisa. Foi Porque não. assim em laboratório e em ambiente Yeah. fechado e seguro Sim. e cuidado. Uhum. E é isso mesmo. É bom que aconteça isto em ambiente sustentado, sólido, Sim, em que sim. possa acontecer e que é um ambiente contido. Porque fazemos este tipo de coisas, isto não é uma experiência, não é? Eu Não. chamo de laboratório, mas é um laboratório de vida. Ah, E exato, nós fazemos exato. isto, Sim. É um laboratório de nós vida, fazemos isto em exato. ambiente seguro. É. Claro. E é isso que acontece. Essas grandes mudanças, e não só. Se Uhum. estávamos lá para nos trabalharmos.
Se eu lá Sempre. estava lá para me trabalhar. Sim, sim, E sim. isso é a grande beleza, que é, eu durante muitos anos eu comecei a perceber, tantos anos quanto os que ando aqui à volta com isto, né? Há 20 e qualquer Hum, coisa anos. Ah, durante muitos anos eu sabia que andava à procura de alguma coisa, às vezes não sabia muito bem o que era, aquela coisa de, já sei para onde é que vou, se eu soubesse para onde é que ia, já lá estava, não é? Sei que andava à procura de alguma coisa, sim, e foi interessantíssimo e foi bom ter-me cruzado contigo em 2014 com as coisas que eu dizia. Eu, às vezes recordo-me desse tempo e de outros tempos, tanta coisa que esta coisa de verbalizar coisas que é uma boa coisa que se pode dizer, não é necessariamente aquilo que se sente. isso. É só é o melhor que sai. Então esta mesma Sempre, aceitação em todas as permitiu-me alturas. crescer. É. E é uma bravura poder olhar para isso agora e dizer, uau, acolho muito esse Ai, Luís do sem passado dúvida. que me deixou-se chegar até agora, porque eu não teria Sim, passado, não teria chegado aqui neste estado assim mais bonito se não, efetivamente se não tivesse passado por isso. Portanto, olha, estou não muito foi. grato. E estou muito grato por ter conhecido em 2014, porque desde Também então fomos cruzando, encontramos assim de vez em quando foi. e outras coisas. Já fizemos coisas Sim, também sim, mais engraçadas além dessa e sim. tem sido engraçado. Tem sido, sem Então, dúvida. Hum. tu, e tu, e tu? E tu, como é que foi? Tu em 2014 também estavas no teu processo. Eu recordo-me também de algumas coisas, mas não quero divulgar. Então, se quiseres falar um bocadinho. Sim, em 2014 também estava nessa busca, nessa, nessa procura infinita de algo que não se sabia o que era. Agora, à distância, claro que já se vai sabendo que eu estava à procura de mim, porque no final do dia é isso mesmo. Um, e sim, estava completamente num mundo corporativo, num mundo que já me dizia muito pouco, ainda me dizia alguma coisa, porque ainda abolia com alguns dos meus conceitos, ou valores, ou crenças de vida, que eu queira chamar. Portanto, mas sentia-me altamente desadequada. Apesar de ser reconhecida, sentia-me altamente adequada. E havia essa busca, um vazio, um vazio. E de facto foi todo este percurso que se foi fazendo, de facto, com formações. Mas eu sempre olhei para as formações de um ponto de vista de eu estou a fazer processo. E se eu fizer o processo, eu interiorizo. Não interessa como, porque não me interessa saber a técnica se eu não passei por ela. Porquê? Porque não me sinto depois coerente para a fazer. E, portanto, foi de facto esse caminhar por várias formações, que eu vou chamando assim, ao mesmo tempo ir vivendo e trazendo isso para o dia a dia. E isso foi-me transformando. E eu sentia de facto essa diferença aos poucos. Eu costumo dizer que sou de movimentos lentos, mas cada vez mais sou grata por esses movimentos lentos, porque são estruturados. E é essa estrutura que o meu ascendente em Capricórnio ama essa estrutura. Porque nas minhas aprendizagens também passei pela astrologia. Lá está, era um procurar em muito lado. E depois, ao mesmo tempo, uma aflição: mas ainda não é isto. Ai, mas ainda não é aquilo. Era a astrologia, depois virava-me mais para o corpo, para a fascioterapia, para o shiatsu. Claro que passei pelo reiki, que é o início de muitos de nós. Enfim, era a procura. À procura, à procura. E depois vinha a aflição: mas eu nunca vou estar a fazer só isto. Então o que é que eu vou ser? E até chegar. Mas essas eram as dores, e as dores eram grandes. Eu falo disto de uma forma leve agora, mas foi sofrido, porque era um não saber para onde e uma vontade de ir, mas também não saber bem para onde. Sim. E, enfim, e foi esse vir para dentro, cada vez mais e mais, e fazendo os meus processos, que me levou a que, logo no dia que tu me convidaste para fazermos esta conversa, eu não ter ficado nervosa. E digo: que estranho, não estou nervosa. E depois hoje alguém perguntou: então, estás com borboletas? Eu disse: olha, ainda não chegaram. E, Ainda e estão. olha, não, não,
não chegaram daquela forma que eu estava habituada de medo, Sim, porque era o medo no fundo, mas sim. vieram agora nesta forma de estou contente de estar aqui à conversa contigo É, e, é portanto, mesmo. vieram de outra forma. Adoro, adoro. Portanto, Olha, entretanto, vamos vendo assim uns coraçõezinhos a subir, assim de lado, de vez em quando. Olha, pois vês? é, isto é a minha É total tão, primeira vez no Instagram, meu Deus. é tão giro. Eu costumo, adoro ver as corações, porque isto é amor, amor, amor Pois puro. é, que é o Amor por contrário, ti, exatamente, que é o não contrário é? daquele medo das borboletas das outras borboletas, que vinham com medo. Estas Ou é hoje o vieram com o mesmo, amor. ou é o mesmo, ou é o mesmo. Será que essa coisa das borboletas, o que é que será? Será que é assim uma mistura boa entre o medo e a antecipação de alguma coisa? Porque o medo é isso mesmo, é o futuro, não é? E É. será que isto é uma antecipação daquilo que poderá vir a acontecer? O medo do desconhecido? Ao mesmo tempo, como é uma coisa eventualmente agradável, porque não? Se calhar até é uma coisa. Então, não sentir as borboletas por hoje, como é que fazemos isto? É porque já estás noutro nível de enamoramento por Sim, ti mesmo, não é? sim, é um bocadinho isso, porque não era as borboletas do medo, estás a ver? Era Olha, mesmo da alegria, sim, sim. mesmo. Estou a ver aqui muito boas pessoas. A Sofia vai colocando as nossas borboletas lindas, Ah, azuis. mas estão Vejo tão aqui lindas! vejo a Ana Mendonça também a cumprimentar-nos. Entretanto, a tua Sofia, é outra Sofia. A tua Sofia dizia que também em 2014, a tua Sofia, como eu não sei que relação tens tu com a Sofia, a Sofia que tu conheces, dizia que também em 2014 também fez a sua formação. Não sei Sim, exatamente que formação terá sido. E sim, vão-nos colocando questões, porque temos todo o interesse aqui em que todos possamos participar, e é sempre muito mais interessante quando temos assim questões das difíceis, por favor, porque as fáceis, já se agora. fosse para, se fossem fáceis, nós não estávamos aqui, Nós estávamos não a fazer outra estávamos coisa. aqui. Exatamente. Então, Sem tu há bocadinho dúvida. disseste esse vir para dentro. Sim. Olha a Carla Rezende. Olá, Carla! Olá, olá, esteve aqui na semana passada, a Carla. Ah, Então, hum. uh, como é que foi esse vir para dentro? Eu sei como é que foi o meu, mas estou muito curioso para saber se Como é que foi esse vir para dentro? Luís, isto é um processo que não vem num dia só. Não tínhamos posto esta pergunta. Portanto, é mesmo Pois para ser não. difícil para mim também. Olá, olá. Claro. Por favor, se não estiveres à Olha, vontade, diz logo, ok. sim, eu Eu vou digo já sim. responder. Não. Não, não, e é muito. Mas é bom porque põe a pensar também. O vir para dentro é encontrar um espaço dentro de ti, ou dentro de nós, que é como se fosse inabalável. É o chegar um dia em que estás com uma tormenta qualquer cá fora e de repente dizes, mas eu tenho o meu lugar cá dentro, eu posso ir para aí. E aí eu sei que estou sempre acolhida. É o meu porto seguro. Para mim o vir para dentro foi isso. Olha, é isso assim. É descobrir que o meu porto seguro está dentro de mim. E senti-lo de uma forma genuína. Percebes? Não, nem eu posso dizer de outra forma. É isso. E lembro-me perfeitamente da altura em que eu senti isso a primeira vez, em que estava a ficar à nora com uma situação que se ia desmanchar e agora? E depois lembrei, mas eu tenho-me. Eu posso vir para dentro e estou cá. E aquilo apaziguou-me de uma forma muito curadora. E, e é para aí que eu volto sempre. Agora já volto mesmo quando não estou atrapalhada. Eu chamo-lhe, Embora, eu chamo-lhe, força, força. desculpa, embora às vezes, ainda, por vezes esqueço-me disso. E depois é uma alegria imensa quando me lembro. Portanto, porque isto depois a gente não ficamos iluminados, não é? Isto é para a vida. Eu acho que este ir e vir, este. Às vezes a vida é um bocadinho. Hoje ouvi este exemplo do trampolim. E tu às vezes É vais lá mesmo. abaixo, mas depois sabes que podes vir para cima outra vez, para logo no Adoro. momento seguinte faz outra vez e andas aí nesse, é esse flow da vida que é muito bom. É mesmo, é mesmo. Percebe? Então, esse lugar que tu falas, eu chamo-lhe paz interior, a minha paz interior. Uhum. E sim, resumindo, e é a minha grande mensagem de esperança. A partir do momento em que o encontrei, já não foge. É, Já não completamente. foge. Porque em qualquer momento é aceder e. Oi, bora Estás lá. lá. Não quer dizer, faz lembrar
aquela questão do, ok, vou meditar para um mosteiro no Nepal, no Tibete, e vou para lá e vou lá passar assim muito tempo. Mas eu lá estou muito calmo. Eu também, quando estava aqui a meditar, e quando estou aqui a meditar completamente em silêncio, eu estou muito bem, mas depois vou para a fila do supermercado, manter-me assim nesse estado, às vezes torna-se mais complexo. Olha, eu Então é lembro-me há isso mesmo, muitos anos ler um livro do Somerset Maugham, o, o, o Fio da Navalha, e onde havia alguém que estava também recolhido e depois dizia: é fácil ser santo no cimo da montanha. isso Agora, mesmo. quando vais ao supermercado, é que é o diabo. É aí que vai ao ar. Entretanto, Isso. tens aqui a Soraya a dizer que és uma inspiração, e sim. Oh, querida Entretanto, Soraya. temos aqui também a Sofia a dizer que quem passa por processos adversos tem legitimidade para sentir a bonita empatia pelo outro, Verdade, e mais. Temos, verdade. e sim, 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 é isto É, mesmo, é isto mesmo. é. Então, e tu disseste, recordas-te desse momento? Sim. Esse momento específico em que tu atingiste, Em que eu que descobri. foste abençoada, não é? Que foste abençoada de alguma Sim. forma e que tu descobriste esse teu bonito lugar interior, que Hum. tu queres falar, não sei se queres partilhar, porque é teu, então não sei se queres partilhar connosco, se quiseres, não, falamos sobre outra Não, coisa e não, vamos não falar acho que sobre. seja relevante, percebe? Não, porque não acho que traga Sim, valor acrescentado. Foi um momento de facto eu que sentia as coisas a desmoronarem-me, mas percebi que que vinha para dentro e tinha aqui tudo dentro estavas de bem, mim. Não precisava do claro. que estava fora. Então, poderá ser relevante também dizeres como é que o teu corpo estava nesse momento quando tu vais, ou como é que está quando nesse momento em que vais a esse lugar dentro. Ah, Estou muito curioso. é uma expansão, tu vais para dentro e o teu corpo vai para fora porque expande. Para mim é isso. Traz-me expansão. Uau, Hum, eu utilizo muito porque quando eu acalmo, quando eu vou para dentro, e estou a senti-lo agora, é eu como sei. se tudo expandisse. Não é como se tudo, é porque expande. Os meus E, corpos vão expandindo. E o e meu o que é que há corpo aí, hein? físico Co- hum, Sim, relaxa muito. relaxa. Relaxa, Como sim. é que tu sabes que ele está relaxado? Em que sítio especificamente? O teu corpo inteiro precisa de uma Eu é relação. normalmente aqui no plexo. É aqui o meu peito abre aqui. A minha é por aí. Uau. E depois espalha, é todo. Vai daqui e sobe todo. Sobe, desce, faz o Então, trabalho olha, todo. eu que estou aqui deste lado, aquilo que eu vejo é um sorriso muito mais aberto, uma vibração totalmente diferente, a tua cara Sim, amenizou-se e neste momento né? existe uma descontração totalmente diferente. Então, Ainda gratidão mais. por isso, porque assim, se eu sinto assim deste lado, as pessoas que nos estão a ver também. Uhum. Esta Bom, tranquilidade passa. E é esta a grande vantagem, e quando eu descobri isto, que é, eu não quero ser, não quero ter poder sobre o mundo. Só quero ter poder sobre o meu sobre, mundo. não quer Sobre o dizer. mundo, sobre o Sim, mundo. sim, Só quero ter poder sobre o meu próprio mundo. Ou seja, hum, só me quero sentir bem. hum. Esta coisa do poder, eu estou a utilizar o poder bom, ok? Não estou a Sim, sim, referir-me sim, ao poder da sim, sim, dominação e sim, da submissão, estou a utilizar do poder pessoal. É disso sim, que eu estou a falar. certo, certo, Por isso falar sobre o poder pessoal, sobre o meu mundo próprio. sim, E quando eu falava nisso, comecei a perceber também que posso espelhar e ajudar os outros a atingirem esse lugar de serenidade, de calma, de tranquilidade. uhum. Em que as tensões do corpo se vão dissolvendo à medida que nós vamos conversando, em que aquilo que se vai encontrando é apenas uma tranquilidade enorme. Hum. E depois aí no meio aquilo que eu fui encontrando foram outros estados que me permitiram, por exemplo, conhecer uma gratidão mais profunda, Uhum. de me poder sentir assim, em contraste àquelas alturas em que me sentia agitado, ansioso, ah, por vezes até emocionalmente abalado.
E ao perceber que esse lugar dentro também me permite atingir maior clareza nas minhas decisões de vida, aquilo que acabei por fazer foi, ok, isto também pode ser ensinado às pessoas que estão nas minhas sessões comigo. E quando isso começa a acontecer e quando começa a ver a pessoa do outro lado a ficar mais serena e com mais recursos para poder ostentar a sua própria presença, para poder viver a sua própria vida, poder viver em autorresponsabilização na Sim, primeira pessoa, essa foi a grande vantagem desse vir para dentro, como tu dizias, e bem, essa sim, coisa de vir para dentro. sim. Tu, se lhe chamasses, como é que tu, É. como é que tu lhe chamarias? Se não fosse esse vir para dentro, qual é que seria o teu termo? Se não fosse o que eu, isso, Para, desculpa. se não for este vir para Ir dentro, para tu tens dentro. algum termo? É o mergulho em mim. Ou o mergulho em ti. É um Ok, mergulho. uau, uau. E eu observo que tu vais falando agora das tuas sessões, eu nas minhas observo duas coisas, pelo menos. Uma é a necessidade abismal que as pessoas têm de ter um espaço seguro para falarem. O seu espaço para falarem só. E a outra coisa é ver como há corpos que andam tão desconectados, cabeças, corpos que não. Falta de consciência do corpo, de uma total desconexão, de facto, entre o mental e o físico. E ver como há corpo. Eu, nas minhas sessões, muitas vezes vou e tenho que mexer nas pessoas, porque as pessoas precisam de ser tocadas. E é quase como um despertar, porque o que levam depois dali é que elas podem fazer isso. E há muitas pessoas que eu digo, por favor, toque-se, agarre-se, abrace-se, reconheça-se, reconheça-se. E, e isto por causa agora do que falavas, de facto, do corpo e da forma como as pessoas vão relaxando. E é muito interessante ver e observar, essencialmente, a pessoa chega com uma postura e no final da sessão está com outra postura. Mesmo, E, mesmo. e é fantástico, de facto. E, e dizias que eu sou muito adepta do mostrar o caminho, depois cada um tem que percorrê-lo. Portanto, eu vejo o terapeuta como um suporte. Um suporte. Eu vejo tanto amor a tudo o que estás a dizer, tanto coraçãozinho que passa aqui. Pois eu É. não estou habituada, não vou olhando, estou a olhar para ti, estou a falar contigo, eu estou, estou a falar contigo. Peço imensa Tá desculpa a bom. toda a gente, mas eu estou focadíssima, não estou habituada a estas andanças. Nada, nada. Agradeço Mas antes pelo sim, amor, que é tão bom. Então, estou. então Sim, sim, sim. olha, ainda aqui há algum tempo, eu até acho que te falei sobre isto. Houve aqui há algum tempo, eu senti mesmo a necessidade de um toque mais nutritivo, mais nutridor. E então fui até ter com uma conhecida minha, uma pessoa de toque, das massagens, uma terapeuta mais de corpo, Sim, de massagens muito específicas, assim, mais de balanceamento, mais de equilíbrio, porque sentia a necessidade não de ser tocado de uma forma íntima, não tem a ver com isso, tem a ser com a forma, com uma forma nutridora. Necessitava de me sentir melhor. sim, E realmente é engraçado como o corpo é tão sábio, o corpo sabe tudo tão bem. é É verdade. só uma questão de escutar o corpo. E eu agora adorei, é interessante, a Soraya diz aqui, é a primeira de muitas conversas online. Hum. Eu e a Soraya temos uma história tão boa. Então, acerca do corpo, Gosto muito da Soraya. e já vais agora à história com a Soraya. Sim, 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 sim. Acerca do corpo, realmente o corpo sendo tão sábio, e como tu falavas um pouquinho na desconexão entre corpo e mente, não é? Que por vezes Uhum. acontece, porque por esta ou por aquela razão me via obrigado, em determinada altura, a mergulhar para dentro mais da mente e das Sim, capacidades cognitivas, das competências cognitivas e até desenvolvê-las, até para sobreviver neste, claro, neste sem mundo. dúvida. Sim,
apenas porque achava que assim era. Portanto, foram as minhas próprias exigências e as minhas próprias verdades que me levaram a acreditar que este era o único caminho, Sim. porque há outros. E depois, quando começa a aparecer o outro, depois realmente há uma diferença. Eu depois, para fazer o caminho inverso, encontrei outras formas de poder conectar um bocadinho mais o corpo com a mente. Até porque a mente não se desconecta do corpo fisicamente, não é? Aparentemente sim, mas na prática não. Pode estar uma mais ativa e outra mais adormecida. Em coma, E quase, às realmente quando há. vezes. Pois é verdade, é verdade. E depois quando se faz essa conexão, e agora tu dizias, por exemplo, que a pessoa até sai com uma postura diferente. Há uma forma de trabalhar diferente que tu, pelos vistos, também usas e que é isso que estás a descrever. Pode-se começar por uma conversa, não é? Uma verbalização. Pode-se construir, desconstruir muito, muito aquela história e conta-se uma nova história. Certo. Pode-se começar pelo corpo também, pelo outro lado. Não é pelo outro lado, mas é pela outra ponta. Sim, sim, Porque está sim. na ponta oposta da cabeça. Pode-se Sim, começar da pelo cabeça. pé. Reflexologia podal, é assim que se chama. Uh, Acho que sim. é, Ou só não sei, reflexologia, só. no pé. Acho que é No suficiente. pé. É no Não, pé a porque também há reflexologia. reflexologia. Da Também existe na auricular. orelha. É a É, auriculoterapia. sim. Olha, estou curioso, vou falar com alguém para vir cá falar acerca de Boa. reflexologia. Aí está, é um bom tema. Uh, Sim. e então, podemos começar pela outra ponta, pelo corpo, para também fazer refletir a mente, que é uma coisa interessantíssima. Porque é que quando eu vou para o ginásio a minha disponibilidade emocional muda? Porque é que a minha mente trabalha por vezes de uma forma diferente? Depende da abordagem. Porque é que quando eu mudo a minha postura, a minha perspectiva, e quando me levanto de uma cadeira as coisas mudam? Quando eu fumava e ia fumar um cigarro, quando eu vou beber um chá, quando eu vou beber um café, porque é que mudo? Quando estou ali às vezes às voltas com um problema e depois basta mexer um bocadinho as coisas mudam. E sim, o corpo é assim um segredo que só está guardado dentro de nós, dentro do nosso próprio corpo, e que podemos desvendar muito mais, porque ele está constantemente a falar connosco. Sem Então, dúvida. quando tu falas no mergulho interior, como tu dizias há pouquinho, fizeste várias coisas, tanto em termos de corpo como em termos de outras terapias. E sim, Uhum. segundo o que me recordo, que nas conversas tu és uma mulher capacitada assim várias vezes e se fores como algumas pessoas que eu conheço é que têm pá, umas gavetas com os certificados e umas coisas uh, Não, mas e a coisa que muito. Sim, desculpa, diz. Termina. força, conta, Não, conta, não, conta. continua, É continua. só para, é Conclui. só para perguntar a minha pergunta e depois Sim, mas sim, primeiro refere por favor o que ias dizer. sim. A minha pergunta é para onde é que tu pegas primeiro? Por onde o sítio que sintas, mas qual é o teu preferido? Pois lá está. Porque o que eu vim depois a concluir, e quando me conseguia tirar para a piscina, é que quando chegas, eu não tenho uma técnica definida. Não tenho. Eu, de facto, tenho várias formações, como tu sabes, portanto, na área da PNL, da astrologia, do corpo, das constelações familiares, que é algo que está em curso, e estou sempre à procura de mais. Mas eu não sei o que é que vai sair quando a pessoa chega. Portanto, eu não digo, vou aplicar, eu hoje tenho esta técnica que vou aplicar. Não. É o que, é o que vem, é o que surge. Porque eu até posso estar a definir uma coisa e depois aquilo sai completamente ao lado. Até mesmo no princípio Claro. da própria consulta pode começar uma coisa, mas depois aquilo vai acabar lá no outro lado. E porquê? Porque tu de facto se pões a coisa de uma forma. Eu, se ponho a coisa de uma forma rígida, não sai. Não sai. Não, sai uma coisa forçada. Enquanto se eu deixar fluir e encaminhar apenas, o resultado é muito maior. É muito É mais vivo. muito É muito superior. mais vivo. É. E aquele momento em que tu, por vezes basta, pois a pessoa está a conversar contigo e dás um reenquadramento. É tão simples. Outra possibilidade. Eu tive ontem uma mulher que eu gosto imenso, tem 70 anos, tenho imensa admiração por ela iniciar este processo com esta idade, porque eu acho que nunca é tarde, acho absolutamente fantástico. E falávamos e eu dei-lhe uma outra perspectiva e ela primeiro disse, mas como assim? E depois andou e depois de seguida disse, mas como é que eu em 70 anos
Nunca tinha pensado nisso. Mas antes dela dizer foi o olhar. E tu apanhas aquele olhar a mim vai-me ao coração e ganho o dia. E Claro. depois vieram as palavras. Mas aquilo é absolutamente. Portanto, eu não sabia para onde é que eu lhe ia. Nunca sei onde é que lhe vou começar. Até que é o dia que podem sair também os bonecos para a constelação, mas muitas vezes podem não sair. Porque é outra coisa que é precisa. E É o eu que acho escreve aqui isso, a Cláudia. A Cláudia escreve aqui, é a criatividade aplicada à terapia. sim. E estar atento ao outro, escutar de facto o outro, deixar que uma parte nossa que não é consciente também de alguma forma nos conduza. E isso também foi Sim. algo que eu acabei por descobrir que às vezes entrego e vem. E isso tenho a certeza que sei o bem porque tenho o resultado à minha frente. E isso a E há mim uma coisa, é uma sensação boa interior que fica, não é? é interior, é. E isso, uma vez mais, é uma sensação que também me vem ao corpo e que A expande. Eunice descreve, porque a Eunice também trabalha muito nesta área, a Eunice também refere Conexão. claramente como Sim, conexão. sim, exatamente, é. E de facto é o poder depois da empatia e dessa conexão, sem dúvida. Mesmo, mesmo, mesmo. É assim. Mas isso, Então, segundo o que eu percebi, quando estás em sessão e quando tu és tu e deixas que a coisa flua nessa ligação, nessa conexão, nessa empatia, porque me uhum, parece que é a tua palavra é empatia, essa uhum, tua empatia com a pessoa que, ao permitir-te, a pessoa também ganha com isso, não é? sem dúvida. Mas a minha intenção maior quando estou, há uma intenção sempre por trás. E o que eu sinto muito como uma vontade sempre muito grande de transmitir às pessoas é que elas têm a possibilidade de ser responsáveis pela sua vida. É retirar as pessoas do papel de vítima. É tão fácil ir para lá e é tão subtil. E eu sei do que falo porque eu andei lá há muitos anos mesmo. Portanto sei, e sei quando ainda hoje muitas vezes aparece. E eu até estou aí na onda e depois digo, lá estás tu, estás aí, ok. E depois vou recuperar o meu poder, no fundo. E, e é muito isso que eu acho que é muito importante que todos nós tenhamos Então, essa consciência. então ajuda-nos, ajuda-nos. Quando eu reconheço que estou nesse lugar de vítima, que estou novamente a dizer bolas, lá está o mundo a tratar mal, bolas, Já viste o que ele me lá está fez? aquela pessoa. Já viste o que ele me fez? É assim que a gente diz. E, exatamente, esse é o blamer a dizer ao mundo, pois, aquele senhor fez-me aquilo, o meu chefe disse-me aquilo, a minha mulher, o meu companheiro Hum. disse-me isto, o meu filho disse-me isto. Ou seja, ah, e como é que eu lido com isso, né? Quando, Porque já tudo viste o depende que da me forma obrigaram como. a fazer? Já viste o que me obrigaram a Não. fazer? Então, mas não E houve um como é que tu momento em que disseste agora, tiveste escolha? como é que resolves isso? Como é Tu? exatamente quando Sim. eu, eu há muito, epá, não é sobrancelha, há muito tempo que já não dou por mim a dizer isso. A culpar o outro. Fico tão contente e genuinamente digo, há muito tempo já que não me apanho a dizer isso. Mas foi um trabalho de muitos anos. Porque eu Então, mas acredito já não mesmo. te apanhas a culpar o outro, é isso? Não, não. E o que é que fazes em vez disso? O meu mantra é o que é que isto me diz de mim? Tenho o primeiro choque. O primeiro choque vem e pode ser um murro no estômago, pode ser um. Mas depois o que eu vou é o que é que isto me diz de mim? Então, mas Onde é espera, que. Hum, espera. Então, eu agora perdi aqui a minha capacidade razoável de interagir contigo de uma forma funcional. E começava a gritar contigo. Assim, e tinha aqui um comportamento perfeitamente disparatado. Não vem nada a propósito, não é nada sim, agradável. Agora, sim, esta sim, hora, sim. não nos apetece. Sim, Não nos apetece. sim. Então, a tua pergunta, enquanto eu estivesse a gritar contigo, seria: Eu não teria que ser uma pergunta forçosamente. Eu poderia mesmo eu saber que eu, neste caso, seria eu que teria que marcar os meus limites.
o não permitir isso. Está bem que tu podias estar a dar voz a uma ira minha, uma zanga minha, mas por outro lado também podia ser o eu ter que marcar os meus limites. Portanto, eu agradeço-te muito. Eu já tinha saudades do Nuno Pinto. Olá, Nuno, estás bem? Ele escreveu aqui feito um Foi de Palermo. um Palermo, agora vi. Olha, lamento imenso, mas vamos ter que terminar por aqui. E agradecer a ti e ao teu convite, porque isso teria que ser a minha forma de não me estar a permitir que invadissem o meu espaço e de ser agredida, porque muitas questões, muitas vezes, é uma questão de marcação de limite. A pessoa ser capaz ou não de definir os seus limites, as suas boundaries, de forma a que elas não sejam ultrapassadas. A maior parte das vezes é porque não são verbalizadas, porque temos essa incapacidade de verbalizar quais são os nossos limites. Daí que depois temos o desafio do outro lado. E depois vamos lá ver o que é que conseguimos fazer. Boa. Então Outras aí vezes, assumes a tua própria. Então aí assumirias a tua própria responsabilidade. Eu agora já voltei aqui ao meu lugar sim, mais menos de já Palerma. está. Ainda bem, ainda bem. Já fiquei muito melhor. Esta tensão já desapareceu. Bebe um bocadinho de água, vai, Obrigado, passa-te. obrigado por me teres posto. Sim, é bom. Que isso já te passa. Obrigado por me teres posto no meu lugar e sim, e tomaste a tua própria responsabilidade, não é? Isso, Que exatamente. é, e a partir desse momento tudo muda. Eu podia argumentar contigo ou podia não argumentar. Então, tu Sim. estavas no teu direito de estar assim, eu estou no meu direito de não te aturar. Portanto, mas uma vez que já voltaste ao Muito bem. normal, diz-me. Agora já maturas com mais gosto. Exatamente. Adoro. Então, falámos em mergulhar em ti, Sim. tomar responsabilidade por nós, pelas nossas vidas. Hum. Achas que é possível que todos possamos mergulhar em nós? Eu acho que é possível. Possível é. Todos temos essa possibilidade. Agora, é uma pergunta interessante. Eu acho que todos vimos apetrechados para isso. Arriscaria até a dizer que esse é o nosso maior desafio na vida. É o ir para dentro. Agora, se todos o fazemos, isso não, seguramente. Mas todos Claro. nós o poderíamos fazer. Isso, sem sombra de dúvidas. E acho que é uma mais-valia tão grande. É o descobrir o pó de ouro que está lá no final do arco-íris. Para mim é isso. Quando aquela. Que beleza. Essa Acho que é metáfora muito, linda. acho que é É muito mesmo. isso. É mesmo. Muitíssimo. Então, com essa metáfora, e se nós mergulhamos para nós e se vamos à procura do pote de ouro, o arco-íris somos nós. Sim, sim. Uau. E somos. Eu acho que nós, de essência, somos uns seres luminosos fantásticos. Temos camadas sobre camadas sobre camadas. Fomos adulterados, como diz alguém que eu prezo muito, porque fomos todos educados por adultos. Portanto, estamos todos adulterados. E, portanto, depois é o trabalho de nos deseducarmos até tirar estas camadas e chegar. Porque, obviamente, esses adultos fizeram como sabiam fazer. Porque esta história da culpa é algo que também tem sido um trabalho longo na minha vida, que é a história da culpa. Livrar-nos, de facto, da culpa. Não faz. Não faz sentido culparmos porque cada um faz como sabe na altura certa. E isto às vezes pode ser muito polémico. Não podes repetir isso um bocadinho mais devagar, se faz favor? Que todos nós fazemos como sabemos e da maneira que conseguimos na altura certa. E que não faz sentido culpar-nos. É isso? Sim, de onde o culpar? Quando nós podemos estar a culpar o pai, a mãe, fizeram isto, eles fizeram exatamente como sabiam. Eu aos meus filhos digo, olha, vocês tenham paciência, porque se precisarem de se tratar, vão. Eu fiz como sabia. Não adianta, se têm problemas, vão resolvê-los, porque de facto eu fiz e com todo o amor. E nos casos mais extremos, eu acho que há sempre amor também dos pais. Por muito retorcido que seja essa forma de O amor. comportamento. Sim.
por muito retorcido. Sim. Então, se não faz sentido continuar a colocar a culpa nos outros, neste momento posso tomar a responsabilidade, volto novamente a esta questão, porque para mim isso é realmente muito importante. Não fosse eu fazer ainda mais trabalho sobre a autorresponsabilização, que é para mim um tema É, tão, tão, tão interessante e tão importante. E pode-se fazer realmente muito, porque neste tema da responsabilização própria, esse resgate do poder pessoal, sim, é tão bom ver florescer pessoas à nossa frente que quando se apercebem que têm a possibilidade de poder finalmente viver os seus próprios louros, poder finalmente aproveitar os seus sucessos como pessoa, como ser humano, poder finalmente viver a sua humanidade, hum, poder finalmente também aproveitar as suas aprendizagens em forma de erro, sim, poder finalmente aproveitar as suas falhas e chamar-lhe bênção, hum, porque nessas minhas falhas existe tanta aprendizagem, existe tanta humanidade, existe tanto de mim como existe naquilo que eu achava que era a minha melhor versão, quando a minha melhor versão é esta toda, que aqui está, absolutamente. porque faz parte deste todo. Em dualidade, eu não conheceria o meu muito bom se não conhecesse o meu muito Muito mau. mal. Isso leva-nos ao mergulho na sombra, que faz parte desse processo depois de responsabilização, é conhecermos a nossa sombra. Porque essa sombra é onde nós temos depois, provavelmente, um dos maiores aliados. E a nossa maior luz alimentará a nossa luz. Porque, de facto, não somos só luz. Nós temos sombras e profundas, Como é que nós reconhecemos a luz se não víssemos as sombras? não é mais? E iluminar essas sombras, por vezes é bom utilizar 2 ou 3 lâmpadas, pessoal, uma pode não chegar. Exatamente. Iluminar, Aquilo até estoura. iluminar, iluminar essas nossas sombras camada por camada, sombra por sombra, Sim, diabozinho, demóniozinho, tudo. sombrinha, tudo assim devagarinho, ou depressa. Como tu dizias e muito bem, a tomar o teu tempo, a tomar o meu tempo. Sim, Essa beleza de tomar o meu tempo para acolher cada uma das minhas sombras e iluminá-la, sim. trazê-la à luz do mundo. E sermos Essa muito beleza. gentis connosco nesse processo. Foi algo que eu também aprendi, que me foi difícil. E é algo que ainda batalho, muitas vezes. É essa gentileza para connosco próprios. Porque Adoro essa nós, palavra. sim. Eu também Adoro essa adorei palavra. quando me veio isso a primeira vez. Foi algo que me ficou. O aprender a ser gentil comigo. Como é que tu podes ser gentil comigo se eu não for gentil comigo? Como é que a gentileza pode vir ter comigo se eu não o for comigo? Como é que a bondade pode vir ter comigo se eu não for bondosa para comigo? And so on, and Então, so on, and so on. isso voltando àquela parte que é, se eu sou o primeiro a atrair para mim aquilo que eu quero. Completamente. E se eu realmente estiver Criadores. a receber, Criadores dos nossos próprios mundos. se eu estiver a receber determinada vibração, determinados comportamentos, se eu estiver a ter muita maldade à minha volta, o que é que eu estou a fazer para estar a atrair isso para mim? Completamente. Completamente. Se eu E não estiver tem a que ser ter. na justa medida, porque isso choca por vezes as pessoas. Não é na justa medida do facto em si. O que é importante é entender qual é a energia que alimenta aquela atitude e no fundo é essa energia que é o fio condutor que liga a nós, que nos liga a nós. É muito por aí. Portanto, é mais fácil muitas vezes com estes bons exemplos da gentileza, da bondade, do amor, do que com outros. Mas eles chegam na mesma. Eu posso ser extremamente um juiz muito severo dentro de mim própria. Portanto, eu vou ter quem me venha para cima de mim julgar-me e ter juízos muito violentos e criticar-me, uma crítica muito forte.
Este exemplo também é muito direto, mas de facto está a parecer o espelho daquilo que eu faço comigo. A Catarina Dias diz tomada de consciência. É a minha querida prima, exatamente. A consciência é o que nos salva. Para mim é muita consciência, a tomada de consciência. Quando tomas consciência de algo, é uma luz. Depois, vê-se o que é que se faz com isso. É essa a grande questão. É que tomar consciência é ótimo. Agora, se fizer nada com isso, não se fizer nada com isso, Nada. não adiantou de nada. Não? Também há uma vantagem. Também... Ficas ali, mas já não voltas para trás. Exatamente, é isso. Podes não mas é uma ter, escolha. exatamente. E podes, nessa altura, não estar capaz de fazer. Portanto, escolhes deixar de estar ali. Mas é importante também dizer, estás a ver, não andas para a frente, porque é que não vais, porque é que não sei o quê. Calma, tenho meu tempo. Eu agora só consigo ir até aqui. Mas já está, com isso vais para dentro e reconheces e és meigo contigo, és gentil contigo, vês até onde é que podes ir. E vais investigando junto de ti, mas eu não vou porquê? Ou para quê? Que é muito mais importante. Para que é que eu não vou? Que é uma pergunta que muitas vezes é muito difícil de ser respondida, ou pelo menos oferecemos muita resistência. Ou para quê? Para que é que eu tomo consciência disto e agora não avanço? Cada um Bravo. saberá responder. A Inês Dias diz que temos de aceitar e transformar. Olha, a minha querida Inês, pois é. Temos de aceitar e transformar. Sim, dentro do que conseguimos, sem dúvida. Mas olha, há outra coisa, porque eu uma coisa que ainda utilizo muito, mas eu sou muito avessa ao temos. Não gosto de nada. Não temos que nada. Ou queremos. Temos que encontrar depois aí sinónimos para essas palavras, porque há palavras que são muito, muito duras, muito diretivas, muito... Não gosto tanto delas. É esforço. É aceitar e transformar. Mas podia ser podemos aceitar e transformar. Também é bonito. Isso. Olha, Inês, ri. Claro que sim. Claro que sim. Ela já conhece esta conversa. Ana Paula, então e diz-me, as pessoas que ainda não te conhecem, porquê é que as pessoas irão ter contigo? Parece-me que esta questão do mergulho interior, parece-me que temos aqui uma especialista. Eu só posso... eu só posso encaminhar ou ajudar a caminhar um caminho que eu já fiz. Portanto, eu não consigo falar de nada que eu não tenha vivido. Quando falo de alguma coisa que eu digo, olha, isto parece-me bem e a teoria é boa, mas eu ainda não experienciei. Em teoria parece-me bem, mas não sei porque não vivi. Portanto, o porquê de virem ter comigo, é um lugar comum, mas eu gosto de pessoas, de facto. Gosto de escutar, adoro ouvir histórias. Adoro ouvir histórias de vida. São tão enriquecedoras. E depois com isso poder ajudar as pessoas a metamorfosearem algumas coisas que lhes aconteceram na vida e no fundo, lá está, estão a fazer o seu caminho para dentro, para depois poderem ir para fora. Para mim o meu desafio de vida é vir para dentro para poder chegar ao outro. E sou muito má a fazer marketing de mim. Sou uma acolhedora. Eu não sei, mas se calhar é uma vantagem, porque assim ocupas muito mais o teu tempo a receber os clientes que vão ter contigo, não é? E isso é uma grande vantagem. Ai, sem dúvida, sim, sem dúvida, sem dúvida. E tem sido algo que me tem dado muito prazer e que me tem preenchido de uma forma particularmente particular esses dias em que estou com as pessoas. Depois é muito engraçado porque muito do que eu faço em consulta eu já fazia com os meus amigos e percebo isso depois. Portanto, é algo que me é natural. Isso é. Quem não conhece ainda a Ana Paula, depois deste direto, é fácil de encontrar no Instagram, no Facebook.
E realmente a Ana Paula, assim, uma consulta com a Ana Paula é assim, uma coisa bonita. Como a própria Ana Paula, como podem ver, é uma mulher extremamente bonita. Eu recordo-me de uma pessoa que falava sobre ti, uma conhecida nossa comum, Hum. e ela dizia-me: a Ana Paula é das mulheres mais bem resolvidas que eu conheço. Ah, e muito assim, muito desempenada, não há assim grande coisa que a atrapalhe. Ah, Não, agora e, é, já. e é bonito porque praticamente de tudo se pode dizer que tu não me lembro de te ver corar, não, com certeza terás corado, é bom sinal se o fizeres. Sim, Não me sim. lembro de te ver atrapalhado e de faltarem muitas palavras. Quer dizer, chega aqui a uma boa fase na vida em Ah, que, sim. como estávamos a dizer no início, como estávamos a dizer no início da nossa conversa de hoje, chega agora uma boa fase na vida que te permite ser tu mesma, não é? Que já não precisas de Completamente. andar assim atrapalhada por dentro. Ai, Já é não, fácil, não, já é mais não. fácil. Isso é uma coisa que a idade traz de facto e a consciência que de facto já fiz muito caminho. E de facto pode ser suporte para quem está ainda a fazê-lo mais novo. E que eu provavelmente, não, eu ia dizer se me tivesse aparecido. Não, a mim apareceu-me toda a gente que tinha que aparecer na altura certa. E sou tão grata por isso. Sinto-me uma pessoa tão abençoada por ter-me aparecido gente absolutamente fantástica. Portanto, eu só consigo dizer, eu tenho muita pena, ainda não tive homens em consultório. Portanto, eu estou muito vocacionada com as mulheres e gosto muito do trabalho com as mulheres e das mulheres, de facto, terem noção da capacidade tremenda que têm. Eu também um dia ouvi dizer isto. Cada mulher tem em si a capacidade de criar um universo. E é isso que trazemos, porque ao darmos vida, criamos um universo, cada um de nós é um universo, portanto as nossas mães criaram-nos, tiveram-nos e nós, e de facto cada mulher tem em si essa capacidade. E isto tem pode ter uma expansão imensa, imensa. Portanto, eu gosto muito de trabalhar com mulheres, tenho muita pena de até agora só faço intervenções com os meus amigos homens, mas em gabinete não. Mas gostaria também muito de ter, porque acho que também é. Eu gosto de pessoas, seja lá de que género for. Minha Portanto, querida Ana Paula. Assim, a poucos segundos, diria, ou pelo menos sim, a minutos do fim, assim, uma mensagem que tu queres deixar. Aqui a Soraya diz: é muito grata por nos termos reencontrado, madrinha do olhar para dentro. sim. Beleza, beleza. Obrigado, Soraya, pela tua participação assim ativa. É sempre muito bom. És uma querida, Então, meu sim, amor. o que é que tu gostarias de dizer assim às pessoas que nos veem agora? Vão atrás de vocês. Vão atrás de vocês, porque vocês são as pessoas mais importantes das vossas vidas. Nascemos e morremos connosco. E isso é tão, 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 tão verdade. Aconteça o que acontecer, se encontrarmos o nosso porto seguro cá dentro, aguentam-se as tormentas e cumprimos muito aquilo que viemos cá fazer. É a minha crença, neste momento, ao dia de hoje. Como a vida é fluida como os rios, não quer dizer que amanhã seja a mesma, mas hoje é de coração que eu digo, aquilo que vos digo. Vão atrás de vocês. Vale a pena. Muito. Estás de acordo comigo? Luís Trindade. Claro que sim, Ana Paula, claro que sim. Gratidão por essa tua inspiração, por essa mulher bonita, ainda mais bonita por fora e por dentro, que te tornaste cada vez mais. Sim. Estou certo que, como mãe, és uma inspiração. Estou certo que, como mulher, és uma inspiração. E estou certo que este mundo está muito feliz por te conhecer mais e mais. E obrigado por estares cada vez mais a trazer-nos o que tu podes trazer, esse mais de ti que tu tens dentro. E é nessa beleza de expansão, nesse universo que tu crias, nesse teu mundo bonito, para onde me carregas, assim, dessa forma tão gentil, tão cuidada, tão bonita, que eu te agradeço muitíssimo, porque fizeste assim de uma hora muito, muito curta e muito pequenina. E fizeste deste momento muito especial, porque é disto que é feita a vida, é de momentos especiais. Fizeste assim muitas pessoas muito felizes.
minha querida, muito obrigado e um grande até Muito já. até já e uma grande gratidão a ti pela oportunidade.